Olá, queridos amigos e irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos dando início a uma nova série de estudos. Nesta série, trataremos de um dos assuntos mais debatidos na Igreja Adventista do Sétimo Dia nos últimos tempos, a natureza humana de Cristo, pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Eu confesso a vocês que me mantive afastado dessa discussão por muitos anos e havia razões para isso. Minha mente estava cheia de dúvidas e eu tinha perguntas a fazer para ambos os grupos. O problema é que sempre foi muito difícil fazer perguntas francas, mesmo que de forma serena e respeitosa, sem que em pouco tempo eu estivesse recebendo uma série de rótulos. Por exemplo, quando eu questionava alguns pré-lapsarianos, em pouco tempo já estava sendo chamado de perfeccionista, dissidente. E quando eu questionava alguns pós-lapsarianos, em pouco tempo já estava sendo chamado de institucionalizado, político, defensor de uma nova teologia. Então eu desisti do diálogo e, de certa forma, eu desisti desse assunto por algum tempo. Você pode observar, por exemplo, que não havia nenhum vídeo tratando desse tema no meu canal do YouTube. E eu ainda não preguei sobre esse assunto em nenhuma igreja. Na minha visão, com as devidas exceções, é claro, parecia que havia mais uma guerra pela supremacia intelectual do que uma busca sincera pela verdade e pela unidade. Um grupo querendo combater o outro, querendo demonstrar mais conhecimento do que o outro, querendo deixar o outro sem argumentos. Repito, há exceções. Então me mantive afastado do debate, apenas estudando o assunto por conta própria, com calma, reflexão, com oração. E me propus a não escrever, não pregar, não comentar o assunto, enquanto meus estudos não me conduzissem a uma convicção a respeito. Por isso eu creio que chegou o momento de expor a minha compreensão do tema. Não que a minha compreensão seja infalível e esteja acima de quaisquer questionamentos. Eu apenas creio dessa forma, pelo menos até aqui. E eu pretendo expor o meu posicionamento de maneira simples, clara e direta nesta série de vídeos. E espero, irmãos, sinceramente não perder amigos e muito menos ganhar inimigos por causa da minha posição. Eu quero apresentar as minhas ideias sem desmerecer os argumentos e a posição daqueles que compreendem de maneira diferente. Por isso eu faço um apelo a você que me assiste, seja membro, líder da igreja, pastor. Se você tiver um posicionamento diferente do meu, isso não nos torna inimigos. Nós podemos conversar a respeito, como irmãos, como soldados de um mesmo exército, como pessoas que caminham para o mesmo céu. E não me considerem ousado e petulante por adentrar um terreno que muitos teólogos arrogam exclusivamente para si. A revelação do Senhor por meio da Bíblia e do Espírito de profecia está disponível a todos. E aqueles que beberem dessas preciosas fontes, clamando pela assistência do Espírito Santo, receberão e compreenderão a luz do céu, por mais leigas, por mais simples que essas pessoas sejam. É óbvio, eu não tenho aqui a pretensão de esgotar o assunto, de colocar um ponto final à controvérsia, de me colocar como autoridade, como se meus argumentos fossem inquestionáveis. Há espaço para questionamento, para o diálogo. Portanto, o meu objetivo é apenas compartilhar aquilo que eu tenho estudado e as bases das minhas convicções. E, quem sabe, contribuir um pouquinho para esse diálogo nesse tema que é tão importante para nós. Mas, claro, reconhecendo que há muito ainda a estudarmos, há muito a compreendermos. Veja o que a Bíblia diz a respeito disso. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. A Bíblia deixa claro que tudo aquilo que envolve o plano da redenção sempre estará envolto em algum mistério para mentes finitas como a nossa. Talvez a parte mais surpreendente, misteriosa e gloriosa do plano da redenção seja a encarnação da divindade na pessoa de Jesus Cristo. É algo grandioso demais para nós compreendermos plenamente. Os mistérios da redenção, que abrangem o caráter divino humano de Cristo, sua encarnação, sua expiação pelo pecado, poderiam ocupar as penas e as mais elevadas faculdades mentais dos homens mais sábios. No entanto, se esses homens procurassem com todas as suas forças fazer uma representação de Cristo e de sua obra, essa representação ficaria muito aquém da realidade. O assunto da redenção ocupará a mente e a língua dos remidos pelos séculos eternos. A encarnação de Cristo é um grande mistério para nós e ocupará nossas mentes durante toda a eternidade. Significa então que não devemos ocupar nossa mente, nosso tempo aqui nessa terra estudando esse assunto? Veja, a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo
e por meio de Cristo a Deus. E isto deve constituir nosso estudo. É campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. O estudo deste assunto trará recompensas ao pesquisador. Certamente devemos estudar o assunto, mas tendo sempre em mente uma coisa muito importante. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Jamais seremos capazes de compreender plenamente todos os aspectos que envolvem o grande plano da redenção do ser humano. Nós podemos sim compreender, mas apenas aquilo que o Senhor, em sua infinita misericórdia, achou por bem nos revelar. É certo que há muito a ser estudado e compreendido. E neste processo, dúvidas podem surgir em nossa mente, e realmente surgirão. E diante disso, Ellen White nos faz uma séria advertência. Preste atenção. Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso em como você considera a natureza humana de Cristo. Quando entramos nesse tema, irmãos, entramos num lugar sagrado. Por isso temos que tomar o máximo cuidado. E que cuidado é esse? Moisés, diante da sarça ardente, encontrava-se num lugar sagrado. Não que o lugar em si fosse sagrado, mas a presença de Deus manifestada ali tornava aquele lugar sagrado. E qual foi a ordem de Deus a Moisés? Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ellen White comenta a respeito disso. Quando abordamos este assunto, da natureza humana de Cristo, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés, junto à sarça ardente. O que representava a atitude de tirar as sandálias dos pés? Veja, devemos aproximar-nos deste estudo da humanidade de Cristo com a humildade de um discípulo. Tirar as sandálias dos pés era uma atitude de respeito e humildade, a mesma que devemos demonstrar ao estudarmos tão grandioso tema. Que Deus se manifestasse assim na carne é realmente um mistério. A lição mais humilhante que o homem precisa aprender é o nada da sabedoria humana. Nós somos nada. Nosso conhecimento, nossa sabedoria é nada. Portanto, ao estudarmos sobre a humanidade de Cristo, devemos evitar a arrogância. E eu posso demonstrar arrogância, por exemplo, me recusando a dialogar, recusando conhecer os pontos de vista dos outros, dizendo assim, não me interessa o que você tem a dizer, eu já tenho a minha opinião formada. Irmãos, nós devemos sempre estar abertos a conhecer e examinar todos os pontos de vista. Neste contexto, eu quero enfatizar que conversei com muitas pessoas, examinei materiais de ambos os lados dessa questão antes de gravar esta série de vídeos. Por exemplo, eu assisti à série intitulada Perfeição, do pastor Ranieri Salles, assisti aos vídeos do pastor Denis Priebe, do pastor Leandro Quadros, assisti a vídeos e materiais do pastor Amin Rodor, assisti também a vídeos de ministérios de sustento próprio, de pregadores leigos. Examinei livros como o de Woodrow Wilson, Ellen White e a Humanidade de Cristo, livros como o de Jean Rudolph Zurcher, Tocado por Nossos Sentimentos, como o de Herbert Douglas, Uma Bifurcação na Estrada, livros como o de Ralph Larson, O Verbo se fez carne. Dei uma olhada também no livro Questões sobre Doutrinas, examinei artigos e publicações diversas, incluindo declarações de Alonzo Jones e Elliot Wagner, e eu quero deixar claro um ponto aqui. Eu concordo plenamente com a posição de alguns destes autores e pregadores que eu citei, mas eu discordo da posição de outros. E em relação àqueles com quem eu discordo, em alguns pontos, não em todos os pontos, eu não estou atribuindo a eles falta de sinceridade, intenções espúrias. Também não estou dizendo que suas declarações e publicações em geral devam ser completamente descartadas, pois valiosas instruções foram e têm sido deixadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia por meio deles. Também não estou me colocando numa posição intelectualmente superior a eles, longe de mim fazer tal coisa. Apenas discordo de alguns posicionamentos e, reconhecendo que eu sou um pecador passível de errar como qualquer outro, eu exponho minha discordância com muito respeito. Afinal, irmãos, outra maneira pela qual eu posso demonstrar arrogância é sendo desrespeitoso, grosseiro, sarcástico, usando de ironia, tratando os argumentos dos outros com desprezo, com zombaria, como se eles fossem inferiores a mim. Veja só o que Ellen White escreveu certa vez. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável.
Manter a mansidão, a humildade, a amabilidade diante da discordância é muito desafiador para todos nós, para mim também. Algumas pessoas consideram a si mesmas como a palavra final, a autoridade acima de quaisquer questionamentos. Acreditam que já sabem tudo, que já conhecem todos os textos, todos os argumentos e que têm respostas para tudo. Queridos irmãos, ninguém tem respostas para tudo, somente Deus. Por mais que eu tenha estudado o assunto de forma profunda, em algum momento alguém pode fazer uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta. Alguém pode me apresentar um argumento a respeito do qual eu não tinha pensado antes. Alguém pode me mostrar um texto da Bíblia ou dos testemunhos que me leve a reexaminar minhas convicções. Nós devemos estar sempre abertos a mudar nossas opiniões e cedê-las ao peso das evidências dos escritos inspirados, das Escrituras e do Espírito de profecia. E há pessoas que têm essa louvável e exemplar disposição, que não têm nenhum constrangimento em mudar de opinião. Eu vou dar um exemplo. Herbert Douglas, no livro Uma Bifurcação na Estrada, cita o nome de alguns estudiosos com os quais ele afirma ter uma dívida de gratidão. E cita outros estudiosos que, segundo ele, têm sido extremamente minuciosos em suas análises através dos anos. Entre os autores cujo trabalho Douglas considera louvável está Woodrow Wilson. E é interessante observar que Wilson, hoje, defende uma posição diferente daquela do próprio Douglas. Inclusive, Wilson declara abertamente sua mudança de posição na página 106 do seu livro Ellen White e a Humanidade de Cristo. Então, as pessoas podem mudar de ideia e não há mal nenhum nisso. Uma outra forma por meio da qual eu posso demonstrar arrogância é manifestando um espírito combativo em vez de compreensivo. Como eu disse anteriormente, às vezes me parece que a discussão em torno da natureza humana de Cristo, salvo exceções, logicamente, gira mais em torno de uma guerra intelectual, com cada um dos lados tentando derrotar o outro, do que um interesse sincero entre irmãos que desejam estar unidos na verdade. Algumas pessoas, quando participando de um diálogo ou assistindo uma palestra sobre este tema ou outros temas, planejam fazer o seguinte: eu vou fazer uma pergunta que vai acabar com ele, você vai ver, eu vou deixá-lo sem resposta, ele vai passar vergonha na frente de todo mundo. E percebe-se, irmãos, em muitos, essa disposição de causar constrangimentos aos outros. Porém, eu pergunto, desde quando não ter resposta para alguma questão é motivo de vergonha? Os que professam ser seguidores de Cristo e são ao mesmo tempo rudes, ríspidos, destituídos de cortesia em palavras e no comportamento, não aprenderam de Jesus. Um homem briguento, opressor, crítico, não é um cristão. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. A conduta de alguns cristãos professos é tão destituída de bondade e cortesia que o bem que fazem é julgado por mal. Sua sinceridade pode não ser passível de dúvida. Sua honestidade pode não ser questionada. Mas sinceridade e honestidade não justificam a falta de bondade e cortesia. O cristão deve ser compassivo, assim como sincero, misericordioso e cortês, como também reto e honesto. Meus irmãos, Deus é ofendido por seus ciúmes e desconfianças, amarguras e brigas. Em todas essas coisas, vocês estão prestando obediência a Satanás e não a Cristo. Quando os homens são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e críticos, não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados e quem é seu amigo íntimo. Podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso estão tendo comunhão com espíritos maus. Eu gostaria de relatar aos irmãos uma experiência muito positiva que eu tive há alguns meses. Eu fui convidado a participar de um congresso no qual me solicitaram apresentar justamente uma palestra sobre a natureza humana de Cristo. Foi a primeira vez que eu apresentei esse tema na minha vida. Obviamente, na congregação havia pessoas com posicionamentos diferentes dos meus em alguns pontos. Porém, todas elas, irmãos, assistiram a palestra com muito respeito e com muito interesse. Em nenhum momento interromperam para contestar, provocar um debate. E nos intervalos das palestras, algumas dessas pessoas me procuraram para conversar em particular e compartilhar as suas ideias a respeito desse assunto. Num desses momentos, formou-se uma roda de conversa, onde pessoas defendiam pontos de vista diferentes. Porém, nunca em minha vida eu havia participado de uma roda de conversa tão agradável, onde reinou um espírito verdadeiramente cristão, de respeito mútuo, de mansidão, mesmo havendo divergências em alguns pontos.
Não se manifestou ali desejo de combater pontos de vista contrários, mas de compreender pontos de vista contrários. Nós fazemos perguntas uns aos outros para tentar enxergar a questão do ponto de vista do outro. Foi algo muito construtivo. Chegamos a consenso em todos os pontos? Naquele momento, não. Mas quem sabe um dia? Porém, naquele dia eu ganhei novos e queridos amigos que, mesmo pensando diferente de mim em alguns aspectos, se dispuseram a conversar como verdadeiros irmãos que somos. E ainda não acabou. Semanas mais tarde eu recebi uma mensagem de um dos irmãos que havia participado daquela roda de conversa. Apesar desse irmão manter um posicionamento diferente do meu em alguns pontos, esse irmão me convidou para nos encontrarmos periodicamente, para nós orarmos juntos, para nós dialogarmos mais sobre o tema. Infelizmente, devido à distância e às muitas atividades, não nos foi possível realizar esses encontros ainda, mas eu tenho esperança de que conseguiremos conciliar as agendas e nos encontrarmos para discutirmos esse tema como amigos, como irmãos. Aquela reunião foi uma experiência marcante para mim e eu gostaria que esta fosse a realidade geral da nossa igreja, independentemente do assunto discutido, mas principalmente quando o tema é a natureza humana de Cristo. Veja o que Ellen White escreveu. Quando vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na causa de Deus, todavia humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar e manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu, não necessitamos perguntar, são eles cristãos? Dão eles inequívoca a evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele. Eu desejo ser esse tipo de pessoa. Aquela reunião informal naquele congresso me fez recordar os pioneiros da Igreja Adventista logo no princípio do movimento. Quando surgia um tema complexo, o que eles faziam muitas vezes? Entravam em acalorados debates e rebatiam uns aos outros, tentavam desconstruir ou derrubar completamente os argumentos uns dos outros? Veja, cada vez tomávamos um ponto para assunto de nossa investigação. Abriam-se as Escrituras com um sentimento de temor. Jejuávamos frequentemente a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, o discutíamos e cada qual exprimia livremente sua opinião. Muitas lágrimas eram derramadas, assim passávamos muitas horas. Algumas vezes, passávamos a noite toda em solene investigação das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. Que maravilha! Os pioneiros se reuniam para estudar, para orar, jejuar, fazer vigília juntos, até que pudessem compreender o tema e compreender de uma forma harmônica entre si. Eu me pergunto, por que não fazemos o mesmo em relação ao tema da humanidade de Cristo? Se nos reuníssemos com espírito de humildade, com amor cristão, e dialogássemos com respeito mútuo, clamando ao Senhor pela intervenção do Espírito Santo, em meio a jejuns, vigílias, oração, estudo diligente, será que não chegaríamos à harmonia de pensamentos sobre esse tema tão importante, irmãos? O Espírito Santo não seria capaz de nos conduzir à unidade? Queria fazer um apelo ao nosso presidente mundial, pastor Ted Wilson. Queria fazer um apelo também ao nosso presidente da América do Sul, pastor Ayrton Keeler. O assunto da humanidade de Cristo está dividindo a igreja cada vez mais. A hostilidade entre os grupos é cada vez mais acentuada. A Associação Geral, a Divisão Sul-Americana, os nossos órgãos superiores locais não deveriam orar, planejar e promover reuniões periódicas com o fim de buscar uma solução para isso? Quem sabe promover encontros em que teólogos, líderes e leigos estudiosos do assunto, ainda que defendam posições divergentes, possam se unir, passar, quem sabe, uma semana juntos num local determinado, orando, jejuando, em vigílias, para que com mansidão, amor cristão, pudessem dialogar sobre o tema com o mesmo espírito tantas vezes demonstrado pelos nossos pioneiros? Observe uma coisa. Muitos cantores, instrumentistas, pastores, técnicos e outros profissionais adventistas passaram semanas juntos planejando e ensaiando para o grande evento do aniversário de 50 anos do Quarteto Arautos do Rei. Natural que fosse assim, pois o evento era considerado de grande importância. Por que não repetimos isso, principalmente com propósitos maiores? Por que não reunimos pastores, teólogos, líderes e membros para passarem alguns dias juntos com o intuito de buscar a unidade doutrinária nesse tema tão solene? Não seria algo muito mais importante e urgente do que um programa musical? Esperaremos realmente até que o distanciamento entre os grupos se torne irreversível?
Fica aqui o meu apelo aos nossos líderes. Agora eu queria fazer um apelo a você que assiste este vídeo. Esta série será composta de 7 vídeos, ou seja, trata-se de uma única mensagem dividida em 7 partes. Portanto, não tire nenhuma conclusão antes de ver todos os vídeos da série, tá bom? Se depois de assistir tudo você continuar mantendo um posicionamento diferente do meu, tudo bem. Isso não nos torna inimigos, certo? E ainda serei muito grato a você por separar tempo para conhecer o meu ponto de vista. Então reforço, assista todos os vídeos antes de chegar a qualquer conclusão e assista na sequência, tá bom? Eu também peço que não façam edições deste vídeo compartilhando trechos isolados do contexto geral. Caso queiram compartilhar a série, façam isso de maneira correta, respeitando a integralidade, as bases, a amplitude da abordagem, respeitando os devidos contextos apresentados, enfim, respeitando o conteúdo. Compartilhe os vídeos sempre na íntegra. Combinado? Portanto, eu procurei fundamentar meus conceitos, minhas convicções na revelação do Senhor por meio das Escrituras e do Espírito de profecia, examinando não um texto aqui, outro ali, não citações isoladas, mas um conjunto de textos, um conjunto de informações, citações diretas, princípios implícitos. E nesta série eu vou reproduzir o processo que me levou ao posicionamento que mantenho sobre a humanidade de Cristo neste momento. Além disso, no decorrer desta série, nós vamos tratar de outras questões importantes para as quais o estudo da natureza humana de Cristo necessariamente vai nos levar. Tais como: nós nascemos pecadores ou nos tornamos pecadores quando decidimos pecar? Ter inclinações para o mal, ter más tendências herdadas de nossos ancestrais, é pecado? Um bebezinho, por exemplo, pode ser considerado pecador e, portanto, culpado e digno de condenação? Afinal, o que é pecado? E, finalmente, irmãos, esse estudo nos levará necessariamente à seguinte pergunta: podemos vencer como Cristo venceu? Eu convido você a me acompanhar nessa jornada. Assista a série, compartilhe os vídeos, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para que você seja avisado no seu e-mail assim que eu publicar o próximo vídeo da série. E, principalmente, orem pelo nosso ministério. Nós nos vemos em breve no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe. Amém.